tudo bem? Vamos meditar na Palavra de Deus? Hoje, coincidentemente, nessa mensagem coincide com o Domingo de Ramos, o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo entrou em Jerusalém, montado num jumentinho, para cumprir a profecia de Isaías, a profecia de Zacarias, e mudou toda a história do universo, mudou a nossa história. Então, nessa mensagem 44 da epístola, da carta que mudou o mundo, da epístola de São Paulo aos Romanos, eu quero começar com um único verso, Romanos 8, 14. E é sobre esse verso nós vamos meditar hoje. Diz assim, 8, 14. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha a coisa gloriosa, irmão. Isso só foi possível sermos filhos de Deus porque Jesus Cristo entrou em Jerusalém montado num jumentinho, e nessa semana santa, gloriosa, no domingo, na sexta-feira foi crucificado e no domingo ressuscitou, para chamar de volta os filhos de Deus ao seio do Pai. Coisa fantástica, irmãos. E ele veio para trazer de volta o nosso direito, a nossa herança, que foi perdida lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo, para nos libertar das garras de Satanás, para destruir as obras do diabo na nossa vida, irmãos. Então, esse verso 14 ele é uma declaração estupenda, porque ele diz que todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus é filho de Deus. E eu vou fazer uma afirmação que não é minha, é uma afirmação que consta em várias passagens da Bíblia, particularmente no Novo Testamento, até do próprio Senhor Jesus, né? Que a humanidade pode ser dividida em dois tipos de filhos: os filhos do diabo e os filhos de Deus. Os filhos do diabo são aqueles cujo DNA do diabo está presente na vida, na mente daquele ser humano. Quando Adão pecou, o ser humano assumiu o DNA do diabo. Certa feita, Jesus Cristo fez uma afirmação muito forte quando ele falou: conhecereis o Filho, e o Filho vos libertará, e verdadeiramente sereis livres. Os judeus, ao ouvirem aquilo, ficaram indignados, ficaram com raiva de Jesus e falaram: mas nós somos filhos de Abraão, nós nunca fomos escravos de ninguém. Que história é essa de dizer que você vai nos libertar? Jesus falou: não, vocês não são filhos de Abraão, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade dele. Ele foi homicida desde o princípio e nele não está a verdade. A mentira faz parte da sua natureza. E depois Jesus vai falar outras passagens sobre isso. Ele vai falar que no grande julgamento do trono branco, quando toda a humanidade vai ser colocada diante dele e os livros da vida serem abertos, ele vai falar, ele vai dividir em dois grupos: os cabritos e as ovelhas, né? Termos figurativos. E os cabritos são aqueles que, infelizmente, serão lançados no lago de fogo junto com o diabo e seus demônios. E muitos vão dizer: mas Senhor, eu preguei no seu nome. Como eu preguei, fizemos milagre no seu nome? Jesus vai dizer simplesmente: não os conheço. Jesus também falou isso na parábola do joio e do trigo. Então, por mais que a humanidade deteste essa verdade, por mais que as pessoas intelectualizadas achem um absurdo esse tipo de verdade, ela é uma verdade. O DNA colocou a humanidade, o DNA do diabo implantado no coração de cada ser humano, colocou a humanidade debaixo da ira de Deus. Romanos fala: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Tem um momento na vida de Jesus que Jesus confronta um jovem rico e falando que dificilmente um rico entraria no reino de Deus. Um dos discípulos pergunta: mas Senhor, assim, quem é que pode ser salvo? E Jesus, olhando para os discípulos, falou: ninguém, nenhum ser humano tem condições de ser salvo. É impossível ao homem isso, mas para Deus tudo é possível. Feito esse preâmbulo, que muitas pessoas às vezes ignoram, mas que são verdades da Bíblia, verso 14 então de Romanos fala de um milagre, que só foi possível
devido o que aconteceu nessa semana, na Semana Gloriosa, na Semana Santa. Na Quinta-feira Santa, quando Jesus se reúne com os discípulos para celebrar a Santa Ceia, ele diz: ó, não vos deixarei sós, vocês não ficarão órfãos, enviarei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o Confortador, e ele vai falar sobre mim, ele vai ministrar aquilo que tem em mim. Então, o Espírito Santo é a pessoa do Cristo também em nós, irmãos. E aí cabe algumas perguntas nessa meditação de número 44 de Romanos. Primeira pergunta: como viramos filhos de Deus? Romanos 8 faz uma declaração fantástica. Deus nos adotou. Nós pertencemos a Deus. Isso também já estava presente em Efésios capítulo 1, quando antes mesmo do mundo ser criado, Deus nos adotou e nos predestinou para sermos filhos de Deus. Somos filhos agora. E o que é uma adoção? A adoção, vamos trazer para a vida normal humana, né? Um casal não consegue ter filhos. O DNA é um problema, talvez na mãe, na esposa, perdão, na mulher desse casal, a esposa, falando assim, impossibilita ou ela ou o marido de engravidarem. Um problema tanto com o marido quanto com a esposa. Eles tentam vários métodos, mas não conseguem. Então, mas eles querem muito ter uma criança, querem muito ter um filho. Então, muitos procuram um orfanato ou uma instituição que vai regularizar, eles aceitarem uma criança para eles adotarem. Essa criança que vai ser adotada não tem o DNA deles. Não tem o DNA deles, do casal, certo? Mas ela recebe todos os direitos como filha. Ela terá direito à herança do casal. Essa é a grande doutrina cristã. O ser humano perdeu a sua imagem de Deus lá no Éden, quando o pecado entrou. A gente herdou o DNA do diabo, infelizmente, isso é uma verdade, ele é o príncipe desse mundo. Ele controla a mente dos seres humanos que não têm Jesus. Aceitem isso ou não. Então, o que acontece? Deus vem e nos adota como filhos. E essa adoção é feita pelo Espírito Santo, que vem. Tanto é que o verso seguinte fala que nós não recebemos o espírito da escravidão, mas o espírito da adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Somos adotados. Aquilo já era um propósito da mente de Deus antes de criar o mundo. É um grande mistério isso, irmão, uma predestinação. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Predestinou para que a gente fosse filho. Antes de você ter qualquer oportunidade de fazer algo bom, algo ruim, Deus já tinha decidido que Ele nos queria. Tanto é que Jesus Cristo fala, numa das passagens, ele fala: as ovelhas que o Pai me deu, ninguém as arrebata da minha mão. Então, o Pai das luzes, como diz Tiago, né, falando sobre Deus, que não muda, o seu caráter nunca muda, fez um ato irreversível, ele me adotou você. Eu agora sou herdeiro, e não só isso, eu serei como Cristo é. Cristo hoje tem um corpo de glória, nós teremos esse corpo de glória. Para que se cumpra a palavra que está em Romanos 8, ele será o primogênito de muitos irmãos. O que é um primogênito? É o filho mais velho. Então eu tenho o mesmo DNA, a mesma essência do Cristo. Eu estou seguro da minha glorificação. Como filho, eu recebo poder para resistir qualquer perseguição, qualquer tentação e tudo que se levante contra mim. Olha que coisa, como é importante a gente saber a doutrina cristã, como é importante a gente saber a nossa verdadeira identidade. Então, esse foi a primeira pergunta, né? Como isso aconteceu? Deus nos adotou. E aí vem a segunda pergunta. Essa adoção implicou em quê? Ele mudou a minha natureza? Sim, ele mudou a nossa natureza. Nós não somos como éramos antes. O nosso espírito estava morto. Nosso espírito agora recebeu vida. Ele se conecta ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus ministra agora diretamente ao nosso espírito, que é a nossa verdadeira essência. É o nosso homem interior. É o que vai sobreviver em nós. É o nosso verdadeiro eu, certo?
Então, o novo, ali, é uma verdade que está em João capítulo 1, quando fala assim, e Cristo veio ao mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas para todos aqueles que o reconheceram e o aceitaram, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus fez um milagre em mim. Eu hoje não tenho nada a ver com aquela pessoa que eu era muitos anos atrás. Não tem nada a ver. Quem me conheceu há muitos anos atrás e me conhecer agora vai ver que são pessoas completamente diferentes. Por quê? Porque eu tenho agora uma coisa fantástica, eu tenho o DNA de Deus pulsando em mim. Eu tenho o mesmo DNA do Filho de Deus. É, e Jesus fala isso na parábola do semeador. Quando ele diz que o semeador saiu semear, e essa semente é a palavra de Deus é algo fantástico, irmãos. É algo poderoso demais. É algo que entra na nossa natureza, faz separação entre alma e espírito. É um verdadeiro alimento sólido para o nosso espírito. A igreja tem essa missão de pregar a palavra. Onde a palavra de Deus é pregada de forma transparente, de forma escriturística, ali está a igreja. A palavra de Deus é a própria pessoa do Cristo, porque diz que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus é aquela semente no bom solo. Tudo foi criado por meio da palavra. A palavra, que é a pessoa do Cristo, entra em nós e faz uma transformação no nosso ser. Nós vamos sendo transformados, a nossa mente vai sendo transformada. É um milagre, a gente passa a ter a mente de Cristo. A gente passa a enxergar o mundo como Deus enxerga. Por isso que em Efésios 5 fala: agora que vocês são guiados pelo Espírito de Deus, imitem a Deus como filhos amados. Vivam em amor. É uma coisa que parece que está cada vez mais difícil a gente ver em muitas igrejas. Viver em amor. Né? Efésios capítulo 1 diz que Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta agradável ao Pai, para que a gente viva em amor. Serei conhecidos como meus discípulos se amardes uns aos outros. Isso só é possível pela pessoa do Espírito Santo. Deus ama a humanidade? Claro que ama. Porque João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. Deus ama a humanidade, mas Deus ama especialmente os seus filhos. Malaquias diz que ele faz até diferença entre aqueles que o servem. Então, irmãos, Mateus capítulo 10 diz que até os cabelos da nossa cabeça são contados. Deus cuida de nós. Mas, pastor, por que eu passo sofrimento? Por que eu passo por luta? Se eu sou tão amado por Deus? Essa pergunta é uma pergunta complexa, irmãos. Está respondida em vários vídeos nossos para você assistir aí. Mas, de forma bem resumida, nós estamos num ambiente de sofrimento. Né? E também muito sofrimento vem como disciplina do próprio Deus. O pai sabe, se uma criança quiser brincar o dia inteiro, todos os dias da sua vida, ela vai se transformar num monstrinho. Ela precisa ser disciplinada, ela precisa ir para a escola, conviver com outras crianças, ela precisa ter limites para que cresça o quê? Com disciplina, como um adulto saudável. E Hebreus capítulo 12 diz que Deus nos disciplina como filhos, não somos bastardos. A disciplina nunca é agradável, claro que não. Deus não tem prazer nisso, mas faz porque Ele quer nos levar para a glória. Então, olha a ousadia desse verso 14. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou fazer um paralelo até com Êxodo capítulo 13, né? Quando Deus envia Moisés para ir falar com Faraó para libertar o povo. Olha os tipos aí. Moisés tipifica Jesus Cristo, porque ele é enviado pelo Pai para arrancar o povo da mão do faraó. O faraó é um tipo de Satanás que mantém o povo escravizado, que mantém a humanidade escravizada. Ele arranca o povo do Egito e começa uma travessia pelo deserto. O deserto é um lugar inóspito, é um lugar que tem inimigos por tudo que é lado, é um lugar de pragas,
é um lugar de serpentes e de escorpiões. O deserto é o símbolo do mundo. É a nossa vida, a travessia nesse lugar tão perigoso que é o mundo. Mas essa travessia, e aparecia o Espírito de Deus ia guiando o povo. Amanhã ele vinha numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo. É isso que o Espírito Santo está fazendo, está nos levando em direção à nossa Canaã celestial. O Espírito Santo nos colocou numa espécie de escada rolante em direção ao céu. Cabe a nós ficar nela, ficar, se agarrar na palavra de Deus, se agarrar na doutrina. E hoje, e outra coisa também que vale a pena comentar. O maior desejo do ser humano é ser amado. O maior desejo de qualquer ser humano é se sentir pertencendo a alguém, se sentir valioso. E é muito difícil isso nos relacionamentos humanos, inclusive em casamentos. É muito difícil, por isso tanto divórcios. Mas nós podemos ter um relacionamento de amor, de pertencimento com o nosso Deus. Porque Deus não vai nos reprovar, não vai nos acusar, Ele sempre nos recebe de braços abertos. Deus tem esperança em nós. Deus enviou o Espírito Santo para trabalhar em nós, para nos ajudar, para que a gente seja aquilo que Deus planejou que a gente fosse. Então, realmente nós nascemos de novo. Terceira pergunta: como eu posso ter certeza que o Espírito Santo está me guiando? O Espírito Santo não olha para a gente como uma criancinha que vai ser carregada no colo. Não, ele olha para a gente como seres responsáveis, homens e mulheres de Deus caminhando com ele. O Espírito Santo não impele, o Espírito Santo não empurra a gente. Ele persuade, ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Ele trabalha na nossa mente. E a Bíblia diz que em Efésios capítulo 2, que nós fomos criados em Cristo Jesus para andar nas boas obras. Nós somos gerados pelo Espírito Santo. É uma vida guiada, é uma vida conduzida em amor e determinada pelo Espírito Santo de Deus. O homem natural não tem isso, irmãos. O homem natural é guiado ou pelos seus instintos, e muitas vezes ele age como um verdadeiro animal, né? Ou pela sua razão. E eu vou falar algo que é abominável desde o iluminismo, surgiu na história da humanidade, no século XVIII, abomina isso, que a razão é contaminada por Satanás. A razão humana é influenciada por Satanás. Satanás dirige a mente humana. Olha que coisa forte isso. O ser humano, por mais culto que ele seja, mais inteligente, mais poderoso, mais rico, que você quiser, se ele não tiver Jesus no coração, se ele não for guiado pelo Espírito Santo, ele é gado na mão de Satanás, irmãos. Ele é manipulado por tudo. Hoje nós estamos vendo, com até cristãos, pessoas que se dizem cristãs, são manipuladas pela mídia, pelas redes sociais, robôs, algoritmos que são feitos com linguagem de chat GT, de inteligência artificial, produzem ódio, produzem manipulação de mente, bombardeio de fake news que fazem vidas serem desconstruídas. Nós estamos vivendo épocas muito difíceis, irmãos. O apóstolo Paulo já tinha alertado isso a Timóteo. Nós estamos tendo apologia a valores anti-família. Os valores de Deus estão sendo desconstruídos. Nós estamos vivendo um ódio crescente nas pessoas que se dizem de Deus. Nós estamos vendo intolerância religiosa. Nós estamos vendo pastores que abandonam o púlpito das suas igrejas para entrar na carreira política, com uma vida de hipocrisia, de corrupção, de simuladores, uma espécie de Rasputin. Lembra? Rasputin é aquele sacerdote ortodoxo que influenciava de forma negativa a família do czar antes da Revolução Russa. Parece que nós estamos vivendo isso muito forte. 1 Coríntios, capítulo 2, é um contraponto a isso, porque ele diz que o Espírito Santo abre a nossa mente, implanta a mente de Cristo em nós, para que a gente enxergue o mundo, para que a gente confira verdades espirituais com verdades espirituais. E que para o homem sem Jesus é uma loucura isso. O homem natural não entende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. E o Espírito Santo vai nos guiando na verdade, nos ilumina, nos mostra o propósito de Deus perante o mundo.
Eu faço até uma quarta pergunta aqui. O que você acha do mundo? Você quer que alguma doutrina, que algum sistema político, filosófico, algum líder, algum guru, algum messias, entre aspas, pode transformar esse mundo e a gente vai ter paz, prosperidade, igualdade? Você crê realmente nisso? Ou você sabe que isso é impossível? A Bíblia diz mais: esse mundo caminha para a destruição, está com os dias contados. Então, mais uma perguntinha, pergunta número 5. Baseado em tudo isso que a gente falou, o que está dirigindo a nossa vida? Qual é a nossa única esperança? Você crê que você está inserido no plano de Deus por eras e eras e eras? Você acredita que tudo já estava na mente de Deus? Que Deus nunca é pego de surpresa por nada, nada que o homem ou o diabo possa fazer vai surpreender a Deus? Mas, pastor, nós não somos perfeitos, nós temos muitas falhas, cometemos muitos erros. Sim, sim. Mas olha só o que Paulo fala para Tito, no capítulo 2, verso 12 e 13. Ele fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de uma maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Você está vendo isso acontecer, irmãos? Você realmente crê nisso? Se você, pelo Espírito Santo, você tem que viver uma vida justa e piedosa. A gente vê tanto crentes fazendo justiça com suas próprias mãos nas redes sociais, propagando mensagens de ódio porque acha certo. Parece aquela associação que tem nos Estados Unidos, que não está morta, foi perseguida pela justiça, mas continua viva, formadas por crentes metodistas, batistas, presbiterianos no sul dos Estados Unidos, chamada Ku Klux Klan. A Ku Klux Klan, ela queimava as igrejas dos negros, ela enforcava os negros, usavam capuzes, tacavam fogo em cruzes, faziam verdadeiros barbarismos, tudo para dizer que estavam fazendo em nome de Deus e da supremacia da igreja branca. Se isso não é ato do diabo, é o quê, irmãos? Então, irmãos, olha só, a gente precisa ter esse discernimento. E aí cabe mais uma pergunta. Pergunta número 6. Como conhecer os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo? Simples. Jesus falou: a árvore se conhece pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode produzir fruto mau. Você conhece os filhos, você vai conhecer os filhos de Deus se eles são guiados pelo Espírito Santo. Tem uma passagem linda, linda na Bíblia, que é Gálatas 6, verso 13 a 20. Leia lá, que fala primeiro, ele fala: olha, se vocês ficam se atacando uns aos outros, devorando uns aos outros, cuidado para vocês não serem destruídos. E aí ele vai falando dos frutos da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. A carne é a nossa natureza. Vai falando em piedade, ódio, violência, imoralidade sexual, orgias, várias coisas, hipocrisia, mentira, avareza. E ainda ele relata, essas coisas vão impedir que as pessoas entrem no reino de Deus. Mas os frutos do Espírito são mansidão, bondade, longanimidade, domínio próprio. Então, se o Espírito Santo está em nós, irmãos, ele vai ansiar pela nossa santificação e pela nossa soberana vocação. Posso até fazer um teste com o irmão que está me vendo nesse vídeo, para ver se realmente o Espírito Santo está em nós. Eu vou fazer algumas perguntas. Responda aí para você mesmo. Primeiro, você pressente quando o mal chega? Você pressente que aquilo ali é um pecado? Você sente tristeza quando você comete um pecado? Porque nós sempre estamos cometendo pecados. Isso te deixa triste? Você tem aspirações por justiça e por santidade? Você se empenha em dominar os seus apetites do seu corpo? Você manifesta algum desses frutos do Espírito tão bonitos que Gálatas capítulo 5 está trazendo para nós? Será que você tem uma nova perspectiva de vida? Será que você ama ouvir a palavra de Deus, de ir aos cultos
no domingo na sua igreja, ouvir a palavra, e essa palavra é como se fosse um alimento que vai te fazendo ter cada vez mais sede do conhecimento de Cristo, já que Colossenses declara que nele estão todos os tesouros da sabedoria. Será que você percebe a mão de Deus cuidando de muitos momentos da sua vida e tirando você, livrando às vezes de perigos que você nem sabia que iria passar? Eu até ouso em aprofundar algumas perguntas. Você quer realmente viver para a glória de Deus? Você pode suportar provas, lutas, dificuldades, louvando essa soberana vocação? Irmão, eu não estou perguntando se você é uma pessoa perfeita, mas eu quero animar vocês. Existe pelo menos um desses traços que eu falei em você? Se tem, irmão, já é um grande começo, nunca desanime. Hebreus 11 diz que Deus não se envergonha de ser chamado de nosso Deus. Nós temos o bom perfume de Cristo, irmão. Filho de Deus, em todas, guiado pelo Espírito Santo, Deus nos cuidando em todas as nossas necessidades. Ele está presente com seus braços de amor. Mateus 6:8 diz que Ele sabe tudo o que nós precisamos. Entenda isto quando você for orar. O apóstolo Paulo diz que se você entendesse isso, já na sua consciência já faria uma verdadeira revolução dentro de você. Satanás, ele é um mestre em lançar ataques de rejeição, de para que te enfraqueça, para que você desista, para que você se sinta isolado, sinta um aleijado espiritual, emocionalmente também. Que você nunca tenha relacionamentos saudáveis, ou seja bem-sucedido na sua vida. Mas o Espírito Santo é o contraposto disso. Eu vou até fazer um testemunho aqui daquela pregadora americana, Joyce Meyer. Ela conta isso em um dos seus livros, que ela passou por situações extremamente difíceis, principalmente por uma mulher, né? Ela foi violentada desde a sua infância até como adulto pelo seu pai, e sua mãe fazia vista grossa disso. Ela se sentia suja, ela se sentia feia, ela se sentia o pior dos seres humanos, se sentia culpada do pai fazer esse barbarismo, um pai que deveria protegê-la, mas estava destruindo a personalidade dela, né? Então ela sempre começou a sentir a convicção que ela nunca seria amada, apesar de ser crente, apesar de ter descido as águas do batismo. Então o primeiro homem que apareceu demonstrando interesse, ela se agarrou com um residente nesse relacionamento. E esse casamento durou 5 anos só. E esse homem foi extremamente abusador nesse casamento dela. Além de ser um adúltero costumaz e não escondia isso dela, chegou a engravidar a vizinha que morava em frente. Ela saía de casa e via a vizinha grávida pelo seu marido. E se achava, ficava, ela deve ser mais bonita, ela deve ser melhor do que eu. Ela se sentia um lixo humano, irmãos. Olha o que o diabo pode fazer. E quando ela engravidou, no seu 5º ano de casamento, ele soube disso, abandonou ela. Falou, se vira com esse filho. Tirou o cartão de crédito, encerrou a conta bancária, ela ficou com uma mão na frente e outra atrás. Ela não podia nem voltar para a casa do pai, porque ela poderia ser abusada de novo por ele já como adulta. Ela ficou numa situação tão difícil, irmão, que a moça que cuidava do cabelo dela, a cabeleireira, falou, olha, eu tenho um quartinho aqui nos fundos do salão, você pode ficar aqui até teu filho nascer. E ela começou a lavar carros na rua para poder sobreviver, irmãos. Olha que coisa horrível. E um dia ela se tranca naquele quartinho, põe o joelho no chão e começa a fazer uma oração. Senhor, eu preciso me sentir amada. Eu quero ter a comprovação que tu me amas. Eu quero ter uma pessoa que me ame, que eu possa constituir uma família, Senhor. Diz que quando ela falou isso, o Espírito Santo parece que envolveu ela de tal maneira e falou, você é uma filha amada, Joyce. Você é uma filha querida minha. E agora sim eu vou cuidar de você, porque você está colocando sua vida nas minhas mãos. E foi aí que ela, lavando um carro, que ela conheceu Dave, que é o seu atual marido, no qual ela teve outros filhos, um casamento muito bom. Ela declara, eu comia lixo nas ruas sem saber que eu tinha uma conta bancária milionária em um banco, uma maneira de dizer o tipo de vida dela. Essa conta milionária era o que o Espírito Santo estava
com mãos abertas para dar para ela. É isso, irmãos. Espírito Santo nos guiando, mostra que nós somos amados, nós somos filhos, nós somos adotados. Essa é a nossa verdadeira identidade. Você não está aqui nesse mundo para passar fome, porque você é riquíssimo. Deus tem melhor para você, você é guiado pelo Espírito Santo. E isso foi possível desde aquele domingo de Ramos que Jesus entrou na cidade de Jerusalém e terminou com a sua ressurreição. Pela fé, simplesmente pela graça salvadora que vem pela fé. E a fé é um dom de Deus, um presente de Deus para nós. Todos aqueles que são guiados pelo Filho de Deus são filhos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro.